Olá a todos! Esta é a minha defesa de qualificação para o mestrado em Artes Visuais na UFRJ. Eu quero agradecer muito o assistente da banca, professores Heleno Zeda, Márcia Valéria e Marcos Tadeu, por aceitarem me avaliar nesse momento. E também os meus orientadores, Carlos Terra e professora Miriam Ribeiro. Muito obrigada por me guiarem até aqui. Eu sou Renata Palheiros, eu sou formada em Comunicação Social e Cinema. Há 6 anos eu iniciei minha nova e apaixonante jornada pela história da arte sacra na Faculdade de São Bento, que deu um novo rumo à minha vida, minha carreira, me trazendo até aqui hoje, né? Então, eu iniciei minha pesquisa sobre as ordens franciscanas naquela ocasião, com foco nas ordens terceiras, e continuei essa pesquisa até agora no mestrado, né? Então, com esse projeto que eu estou apresentando a vocês, hoje sobre a iconografia retabular de São Francisco de Assis no Brasil colonial, eu dou continuidade a essa pesquisa, a essa vontade de conhecer mais, de discutir mais sobre a arte, principalmente essa linha da iconografia de São Francisco, né? Então, no primeiro momento, esse projeto tinha um enfoque apenas nas ordens terceiras, né, seguindo a linha que eu já vinha estudando. Mas com a orientação da professora Miriam, eu acabei ampliando o olhar para as igrejas também conventuais das ordens primeiras, para chegar até o projeto que a gente tem hoje, né? E claro que devido à grande extensão territorial do Brasil, a quantidade de material que a gente teria, precisa fazer um recorte. Esse recorte acabou ficando restrito ao Rio, São Paulo e Minas, que ainda é um pouco vasto, mas se mostrou necessário pelas relações que as imagens acabaram por estabelecer entre elas, seja de forma temática, seja de forma artística, né? E esse trabalho ele levantou ao longo dessa pesquisa uma série de questões que eu elenco aqui as 3 principais, que é o que a gente vai tentar responder, né? Que é principalmente como que essas iconografias de São Francisco se desenvolveram ao longo do período, desde que elas foram criadas com a canonização do santo no século XIII até o século XVIII, principalmente essas imagens que se encontram nos retábulos das igrejas desses 3 estados, né? Essas 3 regiões, né? E qual o papel do movimento contra-reformista na definição dessa iconografia, né? E se a gente poderia até mesmo dizer se isso se trata de um programa iconográfico franciscano a partir dessas premissas, né? Então, o nosso objetivo é estudar essas imagens o mais profundo possível, analisando forma, função, e os seus temas e as suas relações entre si dentro do período colonial, né? Vocês vão ver que eu vou utilizar muitos gráficos, é apenas a minha forma de mostrar a minha linha de raciocínio para desenvolver esses capítulos, para desenvolver esse conteúdo. Então, o capítulo 1, ele é muito linear, é aquele capítulo que vai contextualizar tanto a história de São Francisco, quanto a criação das ordens, e a própria história da iconografia de São Francisco, né? Do momento que ela começa a ser definida e representada nas primeiras telas, até a sua expansão, saindo da Itália para toda a Europa e, por fim, chegando à América, né? Então, é analisar como que essas imagens vão sair de algo quase que indefinido, dessa representação desse serafim, que a gente vê que existe um corpo por trás, mas não é muito distinto, né? De uma representação ainda muito dura, até a gente entrar na grande movimentação barroca, na quebra de eixo, nesse Cristo crucificado e alado, né? Esse Cristo seráfico, tão significativo e diferente do Peter Paul Rubens e uma série de outras imagens que a gente vai ver nesse capítulo. Mas o nosso foco agora é o capítulo 2, é esse que a gente vai apresentar hoje,
E, ao contrário do primeiro, ele é muito mais orgânico, né? Embora exista uma linearidade em relação ao tempo da produção das imagens, sobressai muito mais as relações, as interferências e as conexões entre os elementos estudados do que a própria linearidade temporal, né? Então, a gente vai partir de um breve apontamento sobre a produção dessas obras no Brasil desde o século XVI, para a gente entender como que ela funcionava, quais os materiais que eram usados, quais os artistas se sobressaíam naquele período, como que se dava a influência portuguesa dentro desse contexto de produção, pelas importações, pelos artistas que vinham para cá, pela troca de material que se fazia, pelas gravuras, enfim, como que isso foi gerar as imagens que a gente vai encontrar depois nessas igrejas, né? Então a gente destaca aqui as primeiras produções das oficinas conventuais, cuja matéria-prima era o barro cozido, e a gente ainda encontra algumas dessas imagens, principalmente em cidades menores, por exemplo, como Cabo Frio, que ainda guarda imagens desses retábulos, e que possa ter havido uma oficina conventual ativa franciscana lá. A chegar ao ápice do século XVIII, onde a gente tem as escolas regionais, né? Cada uma começa a estabelecer o seu estilo de produção, surgem os ateliês de artistas leigos, e as ordens terceiras se destacam como uma grande encomendante, né? A profusão de imagens que toma conta desse mercado, né? Então a gente tem uma maior influência dos artistas portugueses que vêm para o Brasil, e uma produção nacional, se a gente pode dizer assim, ampliada também, né? A gente muda para a matéria-prima, para a madeira e na sua supremacia, e inclui também a pedra-sabão, por causa da importância da produção mineira, mas cada estado acaba por ter suas características, né? Mantive aqui o século XIX, porque a gente pode ter algumas imagens desse período, onde a gente já tem o início de uma regulamentação da profissão, já um novo cenário completamente diferente daquele que a gente começou, né? E aí a gente parte para o levantamento propriamente dito dessas imagens, né? E aqui eu gostaria de fazer um pequeno apontamento, que por conta desse cenário que a gente se encontra, infelizmente, né, não pude ter acesso ainda aos arquivos, principalmente do IPHAN e de algumas igrejas que eram previstos. Então essa pesquisa acaba por se basear muito em pesquisas prévias que eu já tinha feito, que eu tinha iniciado antes da pandemia, e muito nos livros e nos artigos de professores e outros colegas, o máximo que for possível. Então eu peço desculpa de antemão caso tenha faltado alguma informação que seja do conhecimento de vocês, ou que alguma coisa tenha ficado colocado de forma errônea aqui pela falta de dados, né? Que caso seja possível, eu espero ainda remediar antes da entrega final, né? Então, voltando, eu não vou me alongar falando detalhadamente de cada igreja, né? Porque isso está já no texto e o nosso tempo é curto, mas eu quero só destacar alguns pontos em cada região, né? Então, por que fazer esse levantamento, né? No primeiro momento, a necessidade de identificar quais iconografias estavam presentes nos retábulos, ou no caso no retábulo principal da igreja, né? Ou ainda nos colaterais, né? E quais seriam as iconografias mais significativas para essas ordens. Num segundo momento, entender como que elas se relacionavam, tanto pelo tema quanto artisticamente, né? Então vamos aos destaques de cada região, né? Então no Rio de Janeiro a gente tem como destaque a imagem de São Francisco das Chagas, do convento de Santo Antônio. É uma imagem que está no retábulo colateral, que tem uma série de mudanças de local. Às vezes ela
permanece, ela é retirada por uma série de motivos, mas é curioso notar que a igreja sempre manteve o respeito à iconografia original, né? Mesmo que a imagem trocasse, a iconografia era mantida. O que já não acontecia na imagem do retábulo ao lado de Nossa Senhora, que houve algumas mudanças de invocação. Um outro destaque fica por conta da imagem de Cabo Frio. É uma imagem que a gente tem perda de atributos, ela também está no retábulo colateral, e então a gente fica naquela incógnita, né, de determinar qual seria a iconografia correta, né? Mas é curioso notar que não há nenhuma imagem no retábulo mor, né? São sempre, nesse caso, retábulos colaterais. E a gente chega a São Paulo, que é um estado que sofreu perdas muito grandes, então muitos a gente não vai encontrar registro, ou mesmo não vai encontrar imagem. E a gente tem na capital a única imagem que realmente ocupa um local no retábulo mor, né, que é a imagem de São Francisco das Chagas. Nesse retábulo que é um pouco deslocado em questão de estilo, ele não é o retábulo original da igreja, a igreja sofreu uma série de danos, sofreu incêndio, perdas, e as imagens foram salvas, o retábulo se perdeu e foi feito um retábulo completamente novo, né? A gente entra então nas ordens terceiras, e é um cenário que muda completamente, né? Então a gente volta às ordens terceiras, ela é completamente voltada ao seu fundador, né? A São Francisco. A gente vai sempre encontrar a imagem de São Francisco nos seus retábulos mores, né? E aí com destaque para a imagem da estigmatização de São Francisco. E aqui a gente tem as imagens de Angra dos Reis e Cabo Frio. E é importante observar que elas vão guardar similaridade com outras imagens que a gente vai ver na sequência em relação à forma, ao estilo. Em São Paulo, a gente tem a imagem da própria capital, a Igreja de São Francisco das Chagas, que é uma de maior destaque dentro do conjunto paulista. E em Minas Gerais, o tema se reitera, né, com grande relevância. A estigmatização volta com muita força, tanto nos retábulos quanto nas fachadas, né? E em Ouro Preto, principalmente, né, a gente vai ver isso. E aí fica difícil de destacar, porque quase todas são significativas. Pontuei aqui Mariana, Ouro Preto e São João del Rei, com destaque aqui para essa imagem de São João del Rei. E aí eu chamo a atenção tanto para essa quanto a imagem de São Paulo, que tenha uma conexão com as imagens anteriores de Angra e Cabo Frio. Então começamos a coletar os resultados desse levantamento e vemos que a estigmatização de São Francisco é a maioria, correspondendo a 30% do total das imagens, né? Maioria significativa em relação às demais, seguida por São Francisco das Chagas e o São Francisco Penitente. E aí a gente tem essas outras 3 imagens que é preciso fazer algumas observações em relação a 2 delas, né? A de São Francisco com a mão sobre o peito é aquela imagem de Cabo Frio, que falta um atributo, então ela poderia ser o São Francisco Penitente. E a imagem de São Francisco e o Cristo é de Macacu, que também foi deslocada, porque se perdeu, não existe mais a igreja, ela foi para outro ponto. Hoje se cultua apenas a imagem do Cristo, separada de São Francisco, então coloquei aqui apenas esse destaque, porque ela poderia ser uma estigmatização de São Francisco, mas não posso afirmar. E aí com esse esquema mais gráfico, né, mais visual, a gente consegue visualizar melhor o destaque que essas imagens têm dentro das igrejas, né? Então, aqui no nosso lado esquerdo, essa planta baixa de uma igreja genérica, para a gente poder situar os retábulos. A gente tem todas as imagens das ordens terceiras, as 3 imagens ocupando o retábulo mor, enquanto as imagens da ordem primeira se dividem
entre o retábulo mor e os retábulos colaterais, né? E quando a gente amplia esse olhar, foca mais no retábulo mor, a gente vai ver que dentro do nicho central a gente tem duas posições, né? A posição sobre o trono e aquela abaixo, logo à frente do trono, e os nichos laterais. E novamente as imagens das ordens terceiras são maioria dentro do nicho central, e principalmente com o destaque de estarem sobre o trono, né? Apenas uma imagem ocupa o nicho lateral, o que já não acontece nas imagens das ordens primeiras, em que apenas uma se encontra no nicho central, né? Pontua aqui assim, uma pequena observação, que a numeração total das imagens dos dois gráficos não são equivalentes, porque duas imagens que eu pontuo aqui, posiciono no retábulo mor, eu não posso posicionar detalhadamente dentro da imagem, porque são aquelas duas imagens que são de igrejas que já não existem mais, que a gente sabe que pertenceu ao retábulo, mas não posso afirmar, por falta de documentação, o posicionamento dessas imagens dentro do retábulo, né? Então elas estão computadas como retábulo mor, mas elas não estão situadas no retábulo mor, ok? Então isso acaba por reforçar o que a gente já havia mencionado sobre o destaque dado à imagem de São Francisco pelas ordens terceiras em detrimento das ordens primeiras. Então, esse quadro final, ele sintetiza todas as informações que a gente pôde coletar nesse levantamento da pesquisa desse capítulo. Elas estão indexadas pelo tema da iconografia, mas através dela a gente pode observar a localização dentro do retábulo, a qual região pertence, a qual tipo de igreja pertence e, por fim, qual a igreja em si a que ela pertence, né? E para poder gerar novas pesquisas e novos resultados, e o que vai nos destacar as imagens a serem analisadas no capítulo 3, o capítulo seguinte. Pontuo apenas que vai haver no trabalho final um quadro semelhante a esse, uma tabela semelhante no apêndice, onde eu vou incluir uma outra indexação através da regionalização, da localização. Então vai ser possível encontrar essas informações um pouco mais detalhadas através da cidade e da própria igreja. Tá? Então a gente destaca através daquelas 3 iconografias, 3 imagens que a gente vai trabalhar no capítulo seguinte, resultado desse levantamento feito aqui no capítulo 2, né? Seria o São Francisco das Chagas, a imagem da igreja do convento de São Francisco em São Paulo. Como a gente mencionou antes, a única imagem que se encontra no retábulo mor, no nicho central. A imagem de São Francisco Penitente, e aqui a gente coloca fiz questão de colocar o destaque da fachada, por conta de ser uma das poucas imagens da igreja de Ouro Preto que não tem a estigmatização no retábulo mor, mas ela já traz isso na própria fachada, né? Então a gente vai ter a imagem do São Francisco Penitente com grande destaque do Aleijadinho, né? E por fim, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco no Rio de Janeiro, com a estigmatização de São Francisco, que é uma das imagens mais emblemáticas e que mais se destacam, podendo vir a ter influenciado as demais igrejas do estado e mesmo de outras regiões, com a sua riqueza de estilo e fatura artística, né? Então, por fim, essas 3 imagens vão gerar o 3º capítulo, que vão ser analisadas profundamente quanto à forma, quanto ao estilo, quanto à função, não apenas essas 3 únicas imagens, mas a relação que elas estabelecem com as outras imagens que nós elencamos, com os mesmos temas, e com relação às imagens elencadas também no capítulo 1, ou seja, a gente vai ver o desenvolvimento dessas iconografias e as relações que elas estabelecem aqui no período colonial, né?
muito brevemente, o destaque das minhas referências, a listagem completa se encontra no trabalho entregue. Aqui eu separei por tema, apenas para uma melhor visualização. E isso. Muito obrigada, eu agradeço por terem assistido e por terem me acompanhado, e eu aguardo agora as considerações de vocês. Obrigada.